Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal mais uma vez. Aproveito para pedir aqueles que não estão inscritos no canal que se inscrevam, compartilhe o canal, divulgue o canal. Hoje, pessoal, nós iremos falar sobre a questão dos 10 mandamentos, né? Na verdade, vamos falar, de modo grosso, da lei, né, dos judeus ou dos hebreus. Mas, em particular, da questão do, da ordem de não matar e não adulterar, certo? Sabemos que os cristãos normalmente afirmam que a lei dos hebreus determinava que não se matasse alguém, né? Eles acreditam que aquelas leis deveriam ser observadas tanto por hebreus quanto pelos demais povos. Tanto que eles tentam cumprir ou se esforçam em querer cumprir essa lei. Há correntes que dizem, né, de correntes religiosas, né, que dizem que a lei foi abolida, outras dizem que não, né? E fica essa disputa teológica entre eles. Bom, mas será mesmo que as determinações presentes na lei dos hebreus deveriam ser observadas por todos os povos? Será que essa lei não se aplicava somente aos hebreus? A determinação não matarás, será que ela é dirigida para nós? Hoje iremos analisar essas questões. Não matarás e não adulterarás. Quais o significado desses comandos e para quem eles foram dados? Foram aos povos? Os povos que aprenderam ou proibiram matar. Os povos aprenderam ou proibiram matar por causa da lei dos hebreus? Será que os egípcios, os mais tarde os gregos, os romanos, ou mesmo povos mais anteriores, como os sumérios, os caldeus e outros povos, né? Será que eles aprenderam a não matar, a não roubar, por exemplo, por causa da lei dos hebreus? Será que havia esses comandos para esses povos? Quando e onde foram entregues esses comandos? Se aplicavam a todos os povos? A proibição do primeiro mandamento, não ter outros deuses, lá que está inscrita lá no está inscrito, né, no capítulo 20, né, versos 1 do livro de Êxodo. Não deves ter outros deuses, né, nem fazer imagem esculpida de qualquer coisa que esteja no céu ou na terra, e nem estarem sujeitos a adorarem. Mais ou menos nesse tom que diz o que se refere ao primeiro mandamento, né? É a proibição de se adorar outros deuses, mas somente adorar ao Senhor, Deus de Israel. Pois bem, a proibição do primeiro mandamento, não ter outros deuses, foi dita a outros povos. Então, como os demais mandamentos seriam? Os povos não conheciam esse mandamento, tanto que eles adoravam vários deuses. Eles não tinham conhecimento nenhum dessas leis dos hebreus. Nem antes e nem depois, quando eles supostamente
inventaram que receberam essa lei de um Deus lá no Monte Sinai. Por essas questões, vemos que tudo não passa de mentira das religiões cristãs. Já é uma mentira dos próprios hebreus, né? Aqueles que escreveram essas histórias, né? E que são compradas como verdades pelas religiões cristãs em geral. Quem nunca viu essas declarações? Não matarás e não adulterarás. Não matarás, não adulterarás. Êxodo 20, 13 e 14. Essas proibições estão no corpo de leis que Moisés recebeu no Monte Sinai pelo Deus Javé ou Yavé. Essas declarações são uma das mais mentirosas que há na Bíblia. Por que dizemos isso? Que elas são mentirosas. Com base em que nós dizemos isso? Uma das razões ou base foi dita. Será que essas leis eram conhecidas pelos outros povos? Claro que não. Então como é que eles, por exemplo, não se matavam entre si? Já que essa lei de não matar é uma lei de exclusividade dos hebreus. Então como é que povos anteriores aos hebreus, os hebreus é um povo, ele surge depois de outros povos. Então como é que esses outros povos anteriores aos hebreus sobreviveram? Não se autodestruíram? Se entre eles não haviam leis tão, tão bem elaboradas como a lei dos hebreus. Porque, embora houvesse essas supostas proibições, os hebreus que as receberam não as levavam a sério, ao menos no Velho Testamento. Os hebreus e seu Deus, Javé, eram os primeiros que violavam essas proibições. Diga, as proibições de não matar, né? Não adulterar, não eram observadas pelos hebreus. E eram eles que deveriam observá-las. Não eram os pagãos que deveriam observá-las, mas sim os próprios hebreus. Já demonstrei em diferentes vídeos aqui que a lei era de observância dos hebreus e de mais ninguém. Vejam o que aqui diz o Levítico 25:1. Enquanto Moisés estava no Monte Sinai, o Senhor deu-lhe estas instruções para o povo de Israel. Perceberam? A lei se destinava ao povo de Israel, não a outro povo. Desculpem. Veja essa outra declaração dos Salmos. Ensinou a Israel, isto é, o Deus hebreu, né? Ensinou a Israel as suas leis e todos os regulamentos ao seu povo, ou seja, a Israel. E isso não fez ele, quer dizer, quem foi que não fez isso? Ele, quem é esse ele? O Javé. Isso ele não fez, isso não fez ele com mais nenhuma outra nação. Os outros povos desconhecem os seus estatutos. Perceberam? O salmista aqui diz claramente que a lei não era de conhecimento dos outros povos e que ela não foi dada para os outros povos, mas somente a Israel. Somente Israel conhecia esses comandos, né? Pelo menos eles tentaram, né, inventar essa inverdade em dizer que só eles conheciam essas leis, como não matar, não roubar, não fosse de conhecimento dos outros povos. Veja que absurdo. Mas eles diziam que essas leis, que está posta na Torá dos judeus, e que era de conhecimento dos hebreus da antiguidade, foi dado por um Deus em exclusividade para eles. Ou seja, os outros povos desconheciam essas leis que está na Bíblia. Portanto, as proibições não matar e não adulterará, ou não matará, né? E não adulterará, eram de proibição dos hebreus.
essas leis não se estendiam, isso dentro do contexto bíblico. Essas leis não se aplicavam aos povos ditos pagãos, mas sim aos hebreus. Em suas andanças pela terra de Canaã, os hebreus o que mais fizeram foi matar. Antes e depois da instituição da lei de Moisés, os hebreus não se cansavam de matar pessoas, sobretudo quando eles ficaram sob a liderança de Moisés e depois sob a de Josué. Vocês percebem? Não havia, é, embora se diga nas passagens, sobretudo do Êxodo em diante, né? Capítulo 20 em diante, se diga que esses comandos foram dados por Javé aos hebreus, não matar, mas os hebreus o que mais fizeram foi matar. Mas se a lei dizia que não era para matar, e eles matavam, então como conciliar essas ideias, né, tão opostas, né, entre o que está escrito e o que se pratica? E a lei dizia não deves matar. Os hebreus iam e matavam, né? Isso nós partindo do ponto em que eles receberam a tal lei, né? E a justificativa seria, por exemplo, se observarmos um hebreu anterior à entrega anteriormente à entrega da lei, os cristãos vão dizer que eles faziam aquilo porque não tinha lei. Mas analisando do momento em que eles recebem a lei para frente, porque a lei dizia que não deveria matar, e os hebreus, mesmo tendo essa lei que dizia que não deveria matar, eles matavam. Qual a explicação disso? Bom, os relatos que encontramos das ações dos hebreus na Bíblia, nessa ocasião, são algo. Eu pulei, não foi? Desculpe. Não, é isso mesmo. Os relatos que encontramos das ações dos hebreus na Bíblia, nessa ocasião, são algo de horrorizar qualquer pessoa que tiver sensibilidade, que tiver empatia. São verdadeiras ações de povos bárbaros e cruéis, podendo até mesmo servir de inspiração a qualquer filme de violência da atualidade. E mesmo assim, por mais que Hollywood se esforce, ainda perderá para o roteiro sanguinário traçado pelo roteirista de nome Javé. Alguns cristãos afirmam que Deus e os hebreus tinham motivos para fazer todas aquelas maldades. Dizem que os povos eram perversos, que ofereciam seus filhos aos deuses, que tinham relações sexuais com parentes e coisas do tipo. Outros chegam a dizer que a expressão não matarás, na verdade, foi mal traduzida para a nossa língua e deveria, na verdade, ser traduzida da seguinte maneira: não assassinarás. É um dos argumentos dos cristãos em dizer, em tentar, né, conciliar essa discrepância entre o que dizia o comando não deves matar e não deves adulterar, por exemplo, mas sobretudo não deves matar, que estamos analisando em voga, é que a palavra não matar, quer dizer, o matar ali, não deveria ser colocado matar, mas sim assassinar. Então o correto seria não assassinará. Mas quando nós vamos para o texto no hebraico e, e olhamos o significado dessa palavra, que eles querem dizer que não deveria ser matar, mas assassinar, veja o que nós encontramos. Essa é a palavra no hebraico que deve ser lá. Essa aqui é a palavra no hebraico. Veja o significado delas. Veja o significado dela. Assassinar é o que eles querem, né? Que esteja. Matar, aí pode ser
matar ou assassinar premeditado, ou por acidente, ou por um vingador, alguém que vai e mata por vingança. Ou seja, o significado dessa palavra é matar, assassinar, certo? A preferência entre matar ou assassinar vai depender do contexto, certo? Então, não há erro de tradução, certo? Não houve erro de tradução. Se a palavra lá significa matar, como é que está errada a tradução? Você acha que isso tem sentido? Não vejo nenhum. Ainda que eles digam que a proibição, ainda, né, que eles digam essa argumentação, né, fala essa argumentação de que há erro na tradução, e nós vimos que não há, era para que não assassinasse ou tirasse a vida sem que houvesse motivo. Ainda que eles digam, né, que a proibição era para que não assassinasse ou tirasse a vida sem que houvesse motivo, porque a justificativa, né, de dizer que não pode ser matar e sim não assassinar, porque matar seria matar de forma generalizada, né? Já o assassinar, eles entendem que seria não matar sem motivo, mas havendo motivo eles poderiam matar. É isso que eles entendem, os cristãos. Aí ficaria com essa ideia, o que é que acontece? Aí fica justificado as razões, os motivos pelos quais os hebreus mataram tantas pessoas depois que receberam a lei dizendo que não deveriam matar, certo? Essa seria um dos argumentos elaborados pelos cristãos com base nessa variação de tradução dessa passagem em defender os inúmeros assassinatos, inclusive a mando de Javé, mesmo tendo uma lei que dizia que não deveria matar ou assassinar. Agora, e por que digo que não faz nenhuma diferença entre matar e não assassinar? Porque não muda nada. Se a tradução correta é não assassinarás, a proibição continua sendo para os hebreus. Tá entendendo? Quem devia obedecer esse comando não eram os outros povos, eram os hebreus. Foram eles que receberam a lei. E os povos, como nós vimos aqui, ó, nos Salmos, diz claramente que o Deus hebreu deu a lei para os hebreus e somente para eles. Né? Os povos, ó, os outros povos, desconhecem os seus estatutos. Os estatutos eram as leis contidas naquelas tábuas, né, de pedra que Moisés recebeu. A lei era tão exclusiva dos hebreus que o próprio Deus hebreu diz em outras passagens que a lei servia para diferenciar quem era o seu povo, quem era o seu verdadeiro povo. A circuncisão que foi fixada na lei dizia que essa marca era feita no pênis, né? Tirava o excesso de pele ao redor da cabeça do pênis. Era uma marca identificadora dos hebreus, né? As crianças, os bebês, com 8 dias de vida, faziam a circuncisão, mostrando mostrando que eles se tornavam ali, aquele povo, propriedade desse Deus. É como que uma marca, similar a uma marca que um escravo recebe, né? E que identificava aquele escravo como sendo servo ou escravo de um senhor. Bem assim era a circuncisão. Circuncisão, segundo o contexto bíblico, né? Servia mais ou menos assim, de uma marca identificadora de quem era hebreu e de quem não era hebreu. Isso dentro da cultura, né, deles. E ninguém ia sair olhando a cabeça do pinto de ninguém para dizer, você é hebreu por causa disso. Não. A questão era, lá dentro da cultura deles, eles se viam como hebreus por causa dessa marca distintiva deles. E só eles, no contexto, quer passar que só eles tinham essa marca, né?
Só eles que faziam essa circuncisão. E essa marca o identificaria como sendo hebreu e, portanto, como sendo servo, adorador desse Deus hebreu. Pois bem, então, por tudo isso, nós vemos que a lei, de fato, só quem tinha eram os hebreus. E se a lei era para eles, e foi dada para eles, então quem tinha a obrigação de cumprir eram os hebreus. Então, por que não muda nada? Se a tradução correta é não assassinarás, a proibição continua sendo para os hebreus. Os destinatários da lei continuam sendo os mesmos. Não muda nada. E só eles que deveriam observá-las. A lei era para Israel. Logo percebemos claramente que a proibição de não assassinar sem causa se restringia tão somente aos próprios hebreus, às pessoas do seu meio. Assim, a lei dizia que os hebreus poderiam matar outras pessoas, tendo motivos ou não. A lei proibia, na verdade, era que um hebreu matasse outro hebreu, ou quem estivesse entre os hebreus, certo? Como eles chamam lá como residente. Mas não, a lei não proibia que um hebreu matasse um, um não hebreu, tá entendendo? E justamente isso se dava porque a lei buscava eh, estabelecer normas para a comunidade hebreia. A lei fixava eh, normas de comportamento dentro daquela comunidade. Então, o que era errado era um hebreu matar outro hebreu, com motivo ou não, tá entendendo? Mas não significava dizer que um hebreu não pudesse matar um não hebreu, por exemplo, um cananeu, um filisteu e assim por diante. É tanto que nós vamos ver eles fazendo exatamente isso, matando outras pessoas que não é do seu meio. Mas ainda assim, havendo essas proibições dentro do seio da comunidade hebraica, eles mesmos violavam sua própria lei, porque vamos ver também que hebreus matam outros hebreus. Entenderam? A proibição era que um hebreu não assassinasse outro hebreu ou alguém que estivesse em sua fileira, como um residente, como eu já acabei de falar. É fácil perceber isso quando adentramos em outros dispositivos da lei. Por exemplo, a lei proibia comer carne de porco. Um hebreu não podia comer carne de porco de jeito nenhum, porque o animal era considerado impuro, ou de qualquer animal considerado impuro. Quer dizer, essa proibição era para os hebreus. Tanto é verdade que a lei permitia que os hebreus, por exemplo, vendessem ou dessem animais considerados impuros para outros povos. Eles mesmos poderiam comer ou fazer uso desses animais, né? Mas eles poderiam ter vantagens financeiras, por exemplo, da venda desses animais impuros para outros povos. Perceberam? E a lei não era para os outros povos. A ideia que nós vemos nessas histórias, ou como eles pensam, na cabeça desse Deus hebreu, é que o Deus hebreu simplesmente estava. É lógico que não tem Deus hebreu nenhum aí, né? Simplesmente isso aí são ideias humanas. Foi a sociedade hebreia, vamos dizer assim, que estabeleceu essas leis, essas normas entre eles, certo? Quer dizer, o que era proibido aos hebreus não era para as outras pessoas.
O adultério, por exemplo, era considerado um pecado e entrou como uma proibição, porque os hebreus entrou como uma proibição na lei, né? Na suposta lei, né? Que eles não tinham lei nenhuma. A lei, como eu já disse, essas leis que eles dizem ter aqui eram leis que todos os povos já conheciam e que seguiam. É tanto como eu já falei no início, né? Não tem sentido você imaginar que esse povo recebeu uma lei que era só deles, que só eles conheciam, e os outros povos ao redor cumpriam essa lei. Como? Você acha que na sociedade lá, por exemplo, na sociedade dos caldeus, dos sumérios, eles se matavam entre si porque não tinha uma lei que dizia não deves matar? Você acha que na sociedade egípcia, por exemplo, que não tinha que os hebreus, por exemplo, foram escravos antes de receber essa lei? Você acha que lá, na sociedade dos egípcios, por não haver uma lei que dizia não deves matar, oriunda desse deus hebreu, eles viviam se matando uns aos outros? É claro que não. Só por essa simples análise vocês podem perceber que isso tudo é mentira. São histórias mentirosas. As leis que os hebreus seguiam eram simplesmente as leis que eram comuns àqueles povos daquela região. Eles não inventaram nada, não criaram nada, não receberam nada de Deus algum. Tá entendendo? O adultério, por exemplo, era considerado um pecado e entrou como uma proibição, porque os hebreus viam suas mulheres como objetos pessoais. Eu falo os hebreus porque estamos analisando aqui um contexto bíblico, né? Mas essa ideia de a mulher ser menos valorizada não era uma exclusividade dos hebreus. Os outros povos também tinham esse mesmo pensamento. Vai haver, é lógico, situações em que aparentemente a mulher parece ser é, um pouco menos menosprezada. Mas isso não significa dizer que era uma ideia geral, generalizada, de ter certa apreço pela mulher. A ideia geral era o menosprezo mesmo. Por quê? Porque aquela sociedade daquela região, eu digo a sociedade em geral, né? Ali na Oriente Médio, né? Palestina, aquelas redondezas ali, são uma sociedade é, em que o homem é visto com melhores olhos do que uma mulher. É uma sociedade patriarcais, e a mulher, em que o homem tem mais é mais valorizado que a mulher. E vamos dizer assim, e, e é fácil sabermos o porquê, né? Por quê? Porque desse motivo de tão valorizar tanto assim o sexo masculino e valorizar menos. Não é que a mulher não tenha também, o valor da mulher seja zero, né? Se fosse zero, ela não seria comparado a objetos, né? Os objetos, ou um bem material, tem valor, né? Um boi. Será que um boi não tinha valor? Tinha. Será que um escravo não tinha valor? Tinha. É tanto que se comprava escravos por um valor. Então, quando se coloca a mulher entre esses bens ou essas posses dos homens, não quer dizer que a mulher não tenha nenhum valor. Não é essa a ideia que eu estou falando. Tinha seu valor, mas não era o valor de uma mulher não era igualado ao de o valor de um homem, certo? Pois bem, mas por que dessa razão de, de se valorizar tanto mais o sexo masculino do que o sexo feminino? A mulher é, tinha valor porque ela gerava filhos, né? E qual era a importância de gerar filhos? Era grande naquela época, né? Filhos representava a continuidade de um povo ou de uma família. Então, a mulher, nessa visão, tinha um valor, tá entendendo? Mas por que se valorizava tanto o homem? Porque era o homem que defendia o lar, era o homem que defendia as terras. A mulher não, não nasceu, ou não era ensinada, no caso, melhor dizer, as mulheres não eram ensinadas a prática de, de guerrear, né? Ou de defender as posses.
de uma família, mas sim um homem. Desde pequeno já era ensinado para ter esse comportamento violento, né, em defender aquilo que lhe pertencia. Certo? Daí a, a importância de se ter homens. Quanto mais homens um grupo tinha, melhor ele poderia se defender de outros grupos rivais. Como a mulher não crescia para defender nada, né, e nem era ensinada a ela algum tipo de arte de autodefesa, então as mulheres perderam prestígio por causa dessas coisas. Mas os hebreus podiam transar, voltando à questão, certo? Do adultério, por exemplo, né? Então, mas os hebreus podiam transar. A lei dizia que não adulterarás, né? Mas os hebreus transavam, não só com suas mulheres, mas com outras mulheres. Vou repetir aquela parte, certo? Porque eu fui falar da questão social, né? Do porquê do homem ser mais valorizado do que as mulheres. Pois bem, o adultério era considerado um pecado e entrou como proibição porque os hebreus viam suas mulheres como objetos pessoais e não que as mulheres devessem ser respeitadas. Tá entendendo? Mas os hebreus podiam transar com outras mulheres, desde que fossem solteiras ou prostitutas, embora a lei lá supostamente dissesse que não adulterarás, certo? Mas, no entanto, no texto bíblico, nós vemos os hebreus casados, transando com outras mulheres e, e, e com prostitutas. Mas por que eles faziam isso? Notamos claramente isso quando vemos que a mulher é arrolada entre os objetos que pertenciam a um homem. Essa questão, né? Notarmos de, a questão do direito de propriedade aqui, certo? Notamos claramente isso quando vemos que a mulher é arrolada entre os objetos que pertenciam a um homem. Na lei, a mulher está entre coisas de propriedade do homem. Entre elas estão o boi, a escrava, o escravo, a casa e outras. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Perceberam? Tudo isso pertencia a um homem. Foi aqui. Entenderam? A mulher era um objeto diferentemente do que é dito em Gênesis, em que a mulher seria uma ajudadora. Aqui é dito pelo próprio Deus hebreu que a mulher não passava de um objeto, ou, ou tinha similitude, né, com esses objetos que pertenciam ao homem. Uma casa como um escravo, como uma casa, como um escravo, como uma escrava, como um jumento. Tá entendendo? Volto a repetir, não estou dizendo que a mulher não tinha valor nenhum, era valor zero, né? Se fosse valor zero, não estava não estaria, é, não seria mencionada entre esses objetos que tinham valor. Por exemplo, um boi, uma vaca, um jumento, tinham valor e muito, né? Um escravo custava caro naquela época. Então, a mulher é colocada entre essas posses do homem, propriedade do homem. Então, não estou dizendo que a mulher não tinha, o valor da mulher era zero. Não. Estou dizendo que a mulher não era vista como é vista hoje, né? Em nossa época. E naquela época também a mulher não era vista como eu falei já havia falado, a mulher não tinha o mesmo valor social de um homem, certo? É nesse sentido. E de fato, o que vemos nos relatos do Antigo Testamento é a mulher sendo tratada como simples objeto, uma fábrica de produzir filhos e cuidadora da outra propriedade do homem, a casa.
O pecado do adultério se baseava nessa premissa ridícula de que a mulher, como era propriedade de seu marido, esta não poderia ser violada por outro homem. Entenderam? Quando eu falei da questão do direito de propriedade, eu fiz um texto também com base nessas ideias que eu tá para ser publicado, certo? Eu aprofundo mais essa questão. Mas, pois bem, a questão do adultério, ele era visto dentro dessa questão da propriedade, tá entendendo? O pecado do adultério se baseava nessa premissa ridícula de que a mulher, como era propriedade de seu marido, esta não poderia ser violada por outro homem, pois se algum homem deitasse com uma mulher casada, era o mesmo que ele estivesse roubando a casa, o boi, a jumenta daquele seu próximo, tá entendendo? Era nisso que consistia o adultério. Bastava que um homem deitasse com uma mulher que fosse casada, aí é que acontecia o adultério. Agora, um homem casado deitar, isso na cultura lá dos hebreus, um homem hebreu casado deitar com uma virgem, por exemplo, não era adultério. Um homem casado hebreu deitar com uma escrava, por exemplo, não era adultério. Um homem hebreu casado deitar com uma prostituta não era adultério. Você não vai encontrar uma só passagem em que um hebreu deitou com uma prostituta e é dito no texto que ele cometeu pecado ou violou o comando não deves adulterar. Você não vai encontrar. E há, e há algumas passagens que nos mostram os hebreus deitando com prostitutas. E eles não foram em momento algum repreendidos nem pelo Deus Javé e nem pelos membros de sua comunidade por ter feito isso. Por quê? Porque não houve a violação da propriedade do direito do homem. Uma prostituta, por exemplo, não pertence a ninguém. Então, por isso que um homem casado deitar com uma prostituta na comunidade dos hebreus não era pecado, não era violação de nada. Tá entendendo? Ainda que se supõe existia aquele comando, não deves adulterar. Mas o adulterar estava ligado a essas questões que eu falei. Vejam o que afirma esse provérbio. O ladrão não é desprezado, se furtar para matar a fome. Ele quer dizer, não importa se o cara está com fome, mas ele não é porque ele está com fome, por ele praticar esse ato, ele vai ser desprezado, ou seja, vai ser desconsiderado esse ato dele, tá entendendo? Quando estiver faminto. Porém, se for colhido, ou seja, se for pego, né, pagará 7 vezes tanto, entregará todos os bens de sua casa. Quem comete adultério, veja, quem comete adultério é falto de entendimento. Destrói-se a si mesmo quem assim procede. Ele receberá feridas e ignomínia, e o seu opróbrio não se apagará. Porque o ciúme enfurece o homem, e não poupará no dia da vingança. Não aceitará resgate algum, nem se contentará, ainda que deis muitos presentes. Provérbios 6, 30 a 35. Ele compara a situação, ou esse provérbio, ele compara a situação de um ladrão faminto ao de um adúltero. Por que essa comparação? Porque o ladrão vai roubar algo que não é de sua propriedade. Assim, como o adúltero toma posse de uma mulher que não lhe pertence. Daí a comparação, certo? Nesse provérbio, de um ladrão e de um adúltero. Ele faz essa comparação. O desejo insano do ladrão por algo que não é seu é similar ao desejo carnal do homem
que se achega a uma mulher que pertence a outro homem. É dito que o homem que for chifrado não aceitará presente algum como restituição, e muito menos hesitará em buscar vingança. Ou seja, o adultério traz consequências, né? Ainda maiores, que as de um ladrão, pois o corno só aceitará como compensação a morte daquele que o corneou. E a lei exigia isso mesmo. A lei dos hebreus é tão machista que a mulher se referia a seu marido como meu Baal, ou seja, meu senhor, meu dono, meu proprietário. Baal é designativo, essa palavra é designativa de um deus que os hebreus chamavam de deus falso, certo? Mas esse Baal, a palavra Baal também significava não só Deus, um Deus, né, pagão, mas também era usada para se referir a mulher, a mulher usava essa expressão para se referir ao seu marido. Tá entendendo? O respeito, o respeito de uma mulher para com seu marido era quase que uma adoração que se prestava a um Deus. Daí usar o termo Baal, que o termo Baal estava ligado à adoração de um Deus, tá entendendo? Se Baal era um Deus falso, mas também carregava na sua no seu sentido o significado de meu senhor, meu dono, meu proprietário. Ou seja, o homem era quase que endeusado para a mulher. Daí ela chamar ele de Baal, meu Baal. É por isso que vemos alguns hebreus mantendo relações sexuais com prostitutas, concubinas e escravas, e nada disso sendo considerado adultério. Entenderam? O adultério hebreu só se dava quando houvesse uma mulher casada. Perceba também que a lei era para o homem, mas não havia a proibição de a mulher desejar o marido do próximo. Por quê? Porque o homem não era considerado propriedade da mulher. O, a propriedade era a mulher e não o homem. Daí a proibição de o homem desejar a mulher. Tá entendendo? Do próximo. Um outro detalhe importante que desmascara as falácias de que essa lei dos hebreus fajuta plagiar de outras culturas não era nada do que é dito pelos religiosos alienados de plantão, é o fato de que essa lei primitiva considerava como próximo um outro hebreu e não um pagão. Vocês vão ver lá em Deuteronômio, né, que lá fala do questão do próximo que Jesus usou, né, e deturpou o conceito de próximo. Você vai ver que o conceito de próximo na lei judaica, ou na lei dos judeus, é que o próximo não era qualquer pessoa. O próximo para um hebreu era o seu conterrâneo, era um outro hebreu. Não era um filisteu, não era um cananeu, não era um hitita, não era um amorreu, por exemplo, entendeu? O próximo dele só podia ser um hebreu. Daí, o respeito que ele deveria ter para com o seu próximo hebreu. Mas os tratos que ele tinha com um hebreu não era para ele ter os mesmos tratos com aquele que não fosse hebreu. Entendeu? Era aí que residia a ideia de próximo na lei judaica. E essa lei foi mais tarde combatida, considerada um erro ou um erro e discriminatória pelo pseudo Messias. O pseudo Messias faz aquela ilustração toda, né? E diz que a lei está errada. Veja. E os cristãos dizem que o pseudo Messias era o próprio Deus. Como é que um Deus, né, é, estabelece que o próximo de um judeu ou de um hebreu é ele mesmo, é o seu próximo, um outro parente de sangue, né, um outro membro de sua comunidade, ou um outro nacional, e mais tarde ele diz que isso aí é errado, que o próximo não é outro judeu, mas o próximo é qualquer pessoa, né,
independente da raça que seja. Esse seria o próximo. Segundo a ideia do pseudo-messias. E as pessoas não veem essa questão. Acreditam na mentira, primeiro, que ele era Messias. Acreditam na mentira de que ele era Deus, o Deus hebreu do Velho Testamento, quando ele mesmo nega as leis que foi estipulado por aquele Deus. Um Deus que diz que era um Deus que não muda, né? Ele diz que que ele é Javé ontem, hoje, né? E amanhã. Ou seja, é um Deus imutável, que não muda de acordo com as circunstâncias, porque ele não é um homem, né? É o homem que vai mudar de acordo com as circunstâncias. Mas, no entanto, se formos considerar ou pensarmos com a cabeça do cristão que diz que Jesus, o pseudo-messias, era o Deus do Velho Testamento, vamos encontrar essa contradição terrível, em que um considerava o próximo como sendo uma coisa, e o outro, o antigo, o Deus primitivo da Torá, diz que o próximo não era aquilo que Jesus falou. Tá entendendo? Aí tem cristãos que dizem que Jesus estava explicando a lei. Não, Jesus não estava explicando a lei. Porque a lei não diz isso. A lei não diz isso da forma como Jesus falou. A lei diz que judeu, o hebreu, era aquele que tinha nascido hebreu ou judeu. Era aquele que era um nacional, ou seja, que nasceu na terra dos judeus. Entendeu? Ou seja, era um co-igual. Não era, o próximo era qualquer outra pessoa de outras nações, como o falso Messias falou. Tá entendendo? Não foi por nada que o Messias, feito nas coxas dos cristãos, alterou em suas falsas declarações o conceito de próximo contido nessa lei. O pseudo-messias passou a dizer que os judeus estavam errados em sua lei, já que a lei dizia uma coisa e ele estava dizendo outra. Então ele estava dizendo que a lei estava errada. Ele não estava explicando a lei. Não se explicar a lei é, dessa forma, como ele falou. Ele mudou os conceitos. O judeu primitivo, ou o hebreu primitivo, ele não via com bons olhos pessoa, isso no contexto, né? Ele não via com bons olhos povos de outras nações. É tanto que você vai encontrar várias passagens, esses hebreus desejando mal dos outros povos. Ele, várias passagens também, o Deus hebreu, dizendo que ia escravizar esses povos e ia colocar Israel sobre eles. Tá entendendo? Por quê? Porque eles não viam os outros povos como coiguais deles. O coigual, o irmão ou o próximo, era um outro hebreu. E era esse que devia ser tratado com respeito, é, com, com consideração, tá entendendo? Já os outros povos, que nada. O negócio era matar. Matar, matar, matar. Ou então escravizar, né? A ideia contida no Velho Testamento é essa. Pois bem, o pseudo-messias passou a dizer que os judeus estavam errados em sua lei, pois eles deveriam ver como próximo não somente um outro hebreu, outro nacional de sua nação, mas qualquer pessoa, independente da raça ou povo que pertencesse. Essa foi a ideia que passou o Messias, né? O falso Messias, como já havia falado. Ele modificou o entendimento que os hebreus tinham da lei de que hebreu era outro, o próximo era outro hebreu. Portanto, no Velho Testamento, a moral é completamente diferente da que é apresentada no Novo Testamento. É mentira dos cristãos quando afirmam que, por exemplo, que o Deus hebreu pregava a monogamia e a fidelidade conjugal. Não existe isso na Bíblia. Não existe pregação nenhuma de monogamia. A monogamia vai surgir lá no Novo Testamento. Não foi os hebreus que tinham. Os hebreus nunca tiveram essa ideia lá no Velho Testamento. A sociedade hebreia, como as demais em sua volta, era polígama. Ou seja,
um homem tinha várias mulheres. Eles não pregavam a monogamia. Tá entendendo? A monogamia era tão extrema, era tão aceitável, que o Deus hebreu, por exemplo, ele se via como um Deus que tinha duas mulheres. Veja como é que ele se via. O próprio Deus se via tendo duas mulheres. Ele dizia que era casar com duas mulheres e que essas duas mulheres era a representatividade do povo de Israel. É Samaria e, e Jerusalém. Ele via essas duas cidades como duas mulheres e se dizia casar com essas duas mulheres. Estão entendendo? Você veja como era o grau da permissividade quanto à questão da poligamia. O próprio Deus hebreu, ele via essas coisas como natural, normal e aceitável, tanto que ele se via como um polígamo. E os cristãos não veem isso, não analisam essas questões. E a fidelidade conjugal, ou seja, eles nunca prezaram isso. Nem o Deus hebreu, o, o imaginário Deus hebreu, né? Não pregava nem monogamia e nem fidelidade conjugal. Porque, como eu já falei, os hebreus, em suas fileiras, tinham prostitutas e eles transavam com as prostitutas. Ainda que o pobre cristão vá olhar lá na lei, que ele diz que era proibido ter prostitutas entre os hebreus. Mas eu fiz um vídeo que explica o porquê havia esse comando lá de não haver prostituta e quando você vai para o texto, em outras passagens, você vai encontrar prostitutas e várias prostitutas entre os hebreus e vivendo na maior. Não tinha nada de ninguém matar a prostituta porque era prostituta, nada disso. Tá entendendo? Não havia proibição nenhuma. Essas proibições, supostas proibições, algumas delas, foram inventadas lá depois que esses judeus criaram essas histórias e montaram o livro que eles intitulam de Torá. É mentira dos cristãos quando afirmam que os 10 mandamentos, bem como as demais leis, porque dizem, né, que se resume, se pegar todo o Velho Testamento ali, as leis de Moisés, no caso, são em torno de 600 leis, certo? Então, bem como as demais leis contidas na lei de Moisés, eram de observância para todos. Isso é uma mentira, dizer que os 10 mandamentos, além dessas outras leis, que se constituem num grupo, num corpo total de 600 leis, eram de observância para todos. Mentira. Era observância no contexto para os hebreus, não para todos. É mentira dizer que a lei proibia assassinatos. A lei nunca proibiu assassinatos. Já falamos, né, anteriormente, os hebreus que mais fizeram foi isso, assassinar. Por quê? Porque a proibição de assassinar ou matar era e ficava restrito à sociedade hebreia. Essa lei, ela tinha por objetividade regular os comportamentos dos hebreus. Tá entendendo? Uma lei, pessoal, uma lei, ela surge para o quê? Para corrigir, para conter comportamentos indesejáveis dentro de um grupo, dentro de uma comunidade. Uma lei não surge para repreender grupos além daquele que a instituiu. Não existe isso. Só por aí, esse é um dos motivos também que desmascara essa história de lei dos hebreus. Por isso que matar em guerras e em outras circunstâncias era normal para um hebreu, assim como era normal para um pagão matar um hebreu, mas considerava errado matar outro pagão de seu meio social ou de entre seu povo. O hebreu achava errado matar um outro hebreu ali dentro da sua comunidade, tá entendendo? E ainda assim ele violava e matava. Um pagão, um filisteu, por exemplo, achava errado, e lá, lógico, né, na sua comunidade, havia a proibição de quê? De se matar um outro cananeu. Mas matar um outro povo, fora da sua comunidade, você achava que
Você acha que haveria essa proibição para eles? Lógico que não. Tá entendendo? Do mesmo modo, essas relações eram tratadas na comunidade hebreia primitiva. A forma comportamental dos hebreus era igual à dos outros povos, dos povos pagãos, que eles chamavam de pagãos, né? Eles, os gentios, os góis, né? Que eles chamam, eles não tinham nada especial. E os cristãos, de novo, gostam de querer fixar normas de moral, de padrão elevado para um povo primitivo, né? Como eram os hebreus, e colocá-los como sendo os melhores dentro daquele povo todinho ali. Eram os melhores, eram os hebreus. Nada disso, os hebreus eram igual, era igual. Eram iguais, aliás, os hebreus eram iguais aos outros povos, não mudava nada. Não serviam de modelo moral para ninguém naquela época. É tanto que você não vai ver nenhum documento, nada, em que um povo pagão elogia o hebreu por algum comportamento moral, ético que eles tenham. Não, que ele tenha, né? Por quê? Porque o comportamento do hebreu era igual ao comportamento de outro povo. Assim como o hebreu olhava para os outros povos e via um comportamento igual deles. A única diferença que podemos dizer que havia entre eles, mesmo assim, se considerarmos dentro do contexto monoteísta criado pelos povos hebreus, era que eles adoravam um só Deus e os cananeus vários deuses. Só isso era a única diferença que havia entre ser hebreu e não ser hebreu. E ainda, essa diferença só se faz ou só há porque estamos diante de um texto monoteísta. Diferença essa que não era considerada errada dentro da cultura dos cananeus. Ou seja, a questão de se ter vários deuses, né? Na comunidade cananeia não era vista como errada, era normal. Então, do ponto de vista de um cananeu, não tinha nada que os hebreus fossem melhores que eles. Só quem engole as mentiradas desse livro são pessoas ignorantes, que não sabem interpretar as passagens, ou que foram enganadas e aceitam agora e colocaram em suas cabeças de que a forma de pensar deles, derivada dessa orientação anterior, considere essas mentiradas como verdadeiras, né? Então, só quem vai engolir essas mentiradas presentes no texto bíblico são essas pessoas que foram enganadas desde cedo, que nasceram num ambiente cristão e que aprenderam a acreditar nessas mentiradas todas, né? É que vão ver algo de sagrado, de verdadeiro nessas passagens. Mas não há nada nesse sentido, nesse livro. É isso aí, pessoal. Dê seu like, seu dislike, se for o caso. Compartilhe, divulgue o canal. E até a próxima.